A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, se cuidando, não é? E é muito bom estudarmos a palavra do Senhor, tirarmos um tempo para estudarmos a palavra do Senhor nesse domingo. Eu creio que essa aula é uma aula bem cristológica, onde nós vamos alicerçar grandes verdades sobre a pessoa de Jesus. Amém? Pegue o seu material, a sua revistinha. Vamos estudar a lição de número 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim o texto áureo: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Amados, esse versículo é específico em revelar ao homem o poder que somente Jesus tem de conceder a vida eterna a todo aquele que crê. O apóstolo João é enfático ao registrar que Jesus é o único caminho que nos liga a Deus, porque só Ele é o único mediador. Lá em João capítulo 3, versículo 36, a Bíblia diz: Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então observe que toda a teologia de João, todos os ensinos do apóstolo João a respeito de Jesus, Jesus é colocado como a figura central a qual a nossa salvação está ligada. Por isso Jesus é o mediador. Não existe céu fora de Jesus. Fora da pessoa de Jesus não há salvação, pois somente no unigênito Filho de Deus foi depositada toda a plenitude da divindade. Isso é muito importante, irmãos, porque ao longo dos séculos, ao longo dos anos, por causa da tradição, por causa da influência da religião sobre a vida das pessoas, muitos mediadores foram colocados de forma errada no relacionamento entre o homem e Deus. E nós sabemos que somente ao nome de Jesus foi dado todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Então Jesus, como disse o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Quer sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Mas quantas pessoas até dizem acreditar em Jesus, mas não o colocam de forma verdadeira, de forma eficaz, como o seu Senhor e o Salvador da sua vida. Infelizmente, nem todos creem no poder conferido a Jesus. E por isso o próprio Senhor Jesus reforçou algo interessante aos discípulos, lá em João capítulo 14, versículo 1. Ele disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, amados, crer é algo de um potencial tremendo quando nós estamos falando da fé verdadeira. Por quê? Porque o crer implica em você falar daquilo que você acredita. A palavra crer, quando nós analisamos a epístola aos Romanos, ela é explicada pelo apóstolo Paulo como a ação em que o homem passa a confiar só em Jesus como Pai da eternidade, e da mesma forma ele confessa, esse homem que passa a acreditar em Jesus, ele confessa ao Senhor como o Filho de Deus, como aquele que ressuscitou dentre os mortos, através dos seus lábios. Lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10, a Bíblia diz: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, Jesus precisa ser confessado, para que, diante dos homens,
ele seja glorificado através da nossa vida e diante do mundo espiritual nós estejamos literalmente posicionados como filhos de Deus. Então, amados, desse momento em diante, a obra da cruz realizada pelo Senhor, ela entra em vigor na vida do homem. Quando nós confessamos a Jesus, a obra da cruz, o plano da salvação passa a fazer parte da nossa vida, não é? E lá em João 6,40, Jesus fala claramente isso. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então vai acontecer na vida daquele que crê em Jesus a promessa da qual Jesus também participou, né? A Bíblia diz que ele foi o primogênito dos que dormem. Então Jesus foi o primeiro homem a ressuscitar. Amém? O primeiro homem a vencer a morte e a ressuscitar. Mas, enquanto nós temos a igreja do Senhor, ela é alicerçada num Deus invisível, mas real, num Deus manifestado através da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a qual o próprio Deus colocou em Jesus todo o poder e toda a autoridade. Enquanto nós cremos desta forma, a igreja crê desta forma, o espírito anticristão que habita neste mundo trabalha incessantemente para que as pessoas não cheguem ao conhecimento de quem é Jesus. Se atentarmos para toda a revelação bíblica apresentada por João, podemos observar que o próprio Filho de Deus, ao longo de seu ministério, ele reivindicou para si o quê? Os atributos de Deus, porque ele era Deus. O apóstolo João, você pode ver isso na sua Bíblia, ele registra 7 desses momentos em que Jesus publicamente coloca e se coloca também como aquele que recebeu a autoridade do Pai para realizar o seu ministério. Lá em João 6, 35 e 48, Jesus disse que ele era o pão da vida. Lá em João 10, capítulo 10, versículos 7 e 9, Jesus disse que ele era a porta da salvação. Em João capítulo 10, versículos 11 e 14, Jesus diz que ele é o bom pastor. E como bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e elas conhecem a ele. Lá em João 11, 25, Jesus falou que ele era a ressurreição e a vida. Lá em João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Lá em João 15, versículos 1 e 5, Jesus disse que ele é a videira verdadeira. E lá em João 8, 12, Jesus se auto-intitula como a luz do mundo. Amém? Então, queridos, é maravilhoso, porque esse Deus a quem nós seguimos, ele de fato era o Cristo, ele permanece sendo o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido aos judeus. Naquele tempo, nós sabemos que não era como hoje, que contamos com mais de uma Bíblia em nossas casas. Não é? Hoje você tem Bíblia de estudo de vários modelos, de vários tipos, com várias capas, com vários estudos bíblicos contidos dentro dessas Bíblias de estudo, mas na época da igreja primitiva não era dessa forma. Pelo contrário, a perseguição contra a igreja era ferrenha. A história nos mostra que após a morte de Paulo e Pedro, bem como dos demais apóstolos, muitos falsos mestres se levantaram ao redor da igreja para negar a encarnação de Jesus e desqualificar o Filho de Deus como o Verbo de Deus, como aquele que havia deixado a sua glória, o Deus que havia deixado a sua glória e se manifestou em carne entre nós. Então, nesse contexto, amados, de grandes adversidades que a igreja primitiva vivenciava, João, após experimentar o exílio na ilha de Patmos, nos dias do imperador Domiciano, ele volta para a cidade de Éfeso e passa a colaborar incessantemente para o crescimento da igreja de Éfeso. E diretamente de Éfeso, da capital da província romana da Ásia, a Bíblia nos mostra então as famosas epístolas joaninas, tão ricas em seus ensinos sobre Jesus. Amém? No momento de grande êxtase espiritual que João vivenciou, ele descreve algo muito forte lá em João capítulo 20, versículos 30 a 31. Ele diz assim, olha, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, olha, irmãos,
Foram muitos sinais, foram muitos milagres, muitas maravilhas, muitos sinais, muitos prodígios, e muitas foram as testemunhas. Se você continuar lá em João capítulo 21, versículo 25, a Bíblia diz assim, olha, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, será que nós temos o entendimento claro desse Deus a quem servimos? Olha, irmão, só lembrando que o ministério de Jesus, efetivamente, foi um ministério de 3 anos e meio. Mas a Bíblia diz que se tudo aquilo que Jesus realizou fosse de fato escrito, não haveria espaço no mundo inteiro para registrar, para comportar os registros sobre os milagres que Jesus realizou. Então, queridos, foram muitos milagres. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus revelado na pessoa de Jesus, ele transformou água em vinho durante um casamento. João registrou a cura do filho de um oficial do rei que recebeu em outra cidade, em Cafarnaum, a cura por meio das palavras de Jesus. João registrou a cura de um paralítico em Jerusalém, no tanque de Betesda. Registrou a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou a quase 5.000 homens. Registrou Jesus caminhando sobre as águas. Citou a cura de um cego de nascença. E, por fim, registrou o milagre da ressurreição de Lázaro, operado por Jesus em Betânia, nos arredores de Jerusalém. Então, quando nós estudamos a fundo, os escritos do apóstolo João, nós vemos claramente que João nos mostra Jesus como Logos de Deus. Ou seja, Jesus era a palavra revelatória de Deus entre os homens. João 1,14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então, queridos, Jesus, ele não se tornou Deus. Ele não se tornou conhecido somente no momento em que ele encarnou em figura humana. Jesus é Deus, era Deus e permanecerá sendo Deus. Jesus é mais do que uma expressão falada ou um mero profeta. Ele é Deus em ação, tanto como Criador, como também através da sua revelação, demonstrando claramente que ele e o Pai eram um. Está lá em João 10,30. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então, enquanto os outros evangelhos demonstraram com riqueza de detalhes o nascimento de Jesus entre os homens, mostrando ali a sua humanidade, o seu crescimento e a sua genealogia, João nos chama atenção para a origem celestial do Senhor Jesus, a fim de que possamos entender que em Jesus operavam 2 naturezas. Então perceba, no Jesus, homem, aquele que havia deixado a sua glória e que havia tabernaculado, havia estado ali entre os homens, cheio de graça e de verdade, estava sobre ele 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, teologicamente falando, nós podemos afirmar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Amém? Mas em Jesus não operava a natureza carnal, porque Jesus não conheceu pecado. A Bíblia diz lá em Hebreus 4,15 que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus precisou ser gerado pelo Espírito Santo, pois o Pai havia arquitetado o plano da salvação, enviando o seu único Filho, para que ele, Jesus, levasse sobre si toda a condenação da lei e do pecado que deveríamos levar. Porque Jesus era a propiciação e o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Amém? Lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículos 1 a 2, a Bíblia diz algo tremendo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, queridos, o sacrifício de Jesus, a obra expiatória de Jesus, a obra de salvação, o plano da salvação realizada em Jesus, tem o poder de oferecer salvação a todos aqueles que creem. Amém? Vamos então na nossa revistinha, Leitura Bíblica em Classe,
João, capítulo 1, versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então deixa eu comentar. O Verbo se fez carne, irmãos, é uma revelação de Deus, pois retrata um grande mistério que envolvia a vida de Jesus. Amém? Então a Bíblia nos fala que, movido pelo amor, o Filho unigênito de Deus entraria na dimensão do tempo e do espaço, e mais precisamente na plenitude do tempo, para mudar a história de toda a humanidade. Amém? Embora fosse Deus, sendo eterno e autoexistente, ou seja, Jesus não tinha começo de dias nem fim de dias, a Bíblia diz que Jesus abriu mão da sua glória para que, como homem, pudesse vencer o pecado e a morte, e reconquistasse então para o homem, para nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Jesus reconquistou para nós a possibilidade de mantermos comunhão com Deus. Por isso ele precisaria passar pela cruz, porque nenhum outro homem poderia vencer a morte, poderia vencer a carne, o pecado e o mundo, sem ter o quê? Os atributos que Jesus carregava dentro de si. Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Como homem, ele se sujeitou à vontade do Pai. Amém? E venceu na carne o pecado, o mundo e a Satanás. Mas como Deus, ele triunfou sobre o poder da morte, sobre todo o poder do inferno na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Então, lá em Romanos capítulo 8, versículo 3, Paulo nos fala sobre isso. Ele diz: porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então Jesus, ele abriu mão de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. E mesmo não renunciando a qualquer de seus atributos na sua encarnação, ou seja, como homem, Jesus não fez nada que não fosse agradar ao seu Pai. Lá em João 6,38, a Bíblia diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? Então esse era o nosso Jesus. Embora ele não tivesse uma natureza pecaminosa, ele passou por todas as experiências humanas que nós passamos, porque a sua natureza humana era igualzinha à nossa. E essa é uma espantosa verdade, irmãos, que o cristianismo nos mostra através da palavra de Deus. Apesar de Jesus ter se manifestado como homem, ele era ao mesmo tempo Deus e permanecia como Deus. Devemos ter cuidado com as heresias que negam a encarnação de Jesus. Nós devemos provar, segundo a Bíblia, se os espíritos procedem de Deus. Amém? Lá em Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 9, a Bíblia diz: cuidado, que ninguém vos engane, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Então Jesus era perfeitamente consciente da sua missão, do propósito do Pai no seu ministério, na sua vida. Não é? E ele mesmo, quando ele aparece àqueles discípulos que
estavam entristecidos após a sua morte, na sua terceira aparição aos seus discípulos, a Bíblia nos mostra que Jesus se identificou como o cumprimento das profecias previstas na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos messiânicos. Amém? Então Jesus, amados, ele veio para realizar a vontade do Pai. Nenhum outro homem, nenhum outro profeta, nenhum outro ser humano na face da terra poderia suportar o que Jesus suportou pela nossa salvação, né? Porque Jesus carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Então Jesus era a expressão exata do amor de Deus. E a Bíblia fala isso lá em Hebreus 1, versículos 2 a 3. Jesus foi constituído como herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Então, queridos, Jesus é chamado pelas Escrituras, no original grego, de Huios Tou Theou, ou seja, o Filho de Deus, e não um Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, e não somente um Filho de Deus. Não, Jesus é o Filho de Deus. Ele é único, ele é o unigênito Filho de Deus. Amém? Lá em 1 João 5,5 a Bíblia diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Então, irmãos, quando nós dizemos que Jesus é o unigênito Filho de Deus, isso implica em igualdade e essência com Deus Pai. Mas os judeus não entendiam que Jesus era o Messias. Lá em João 19,7, a Bíblia diz: responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Ou seja, porque Jesus se afirmou como filho de Deus, Jesus foi considerado como alguém que blasfemou e digno de uma sentença de morte. Os líderes judeus entenderam exatamente que Jesus estava blasfemando contra o Deus da Torá, o Deus de Moisés, porque ele reivindicou para si a condição de filho de Deus. Eles não compreenderam as profecias a respeito do Cristo. Ou seja, essa afirmação de Jesus, em muitos momentos, em dizer que ele era igual ao Pai, não é? Que ninguém poderia ir ao Pai a não ser por ele, isso levantou uma grande perseguição contra Jesus, não é? Porque as pessoas não conseguiam entender que Jesus veio para cumprir um propósito celestial. Jesus veio para transformar o mundo através do amor de Deus, não é? A Bíblia diz: todo aquele que crer será salvo. Amém? Então Jesus não é filho de Deus no sentido como concebemos um pai e um filho. Deus não se casou e teve um filho. Jesus é filho de Deus no sentido que ele é Deus manifestado em forma humana. Amém? Jesus é Deus e permanece sendo Deus. Vamos então à introdução. Há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exíguo para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritos do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. Nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus. Vamos então ao ponto 1, o Filho unigênito de Deus. O Filho de Deus. O apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, amados, como nós falamos, o apóstolo João tinha como objetivo frisar o seu testemunho, onde através dos sentidos, da audição, da visão, do tato, ele testificaria que Jesus de fato era o Deus enviado à humanidade, cheio de graça e de verdade. Por mais que a encarnação do Verbo de Deus fosse um enigma,
para os descrentes e que este assunto permanecesse como um dos principais pilares do Senhor, da Igreja do Senhor, aqueles que não criam que Jesus Cristo veio em carne para vencer o pecado, para vencer a carne, para vencer o mundo, automaticamente estariam, segundo a Bíblia, debaixo da ação do espírito do anticristo. Amém? Porque Paulo nos revela isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o espírito do anticristo, aquele que se levanta contra o conhecimento de Deus revelado em Jesus, ele nega e tenta negar a todo custo a obra que Jesus veio realizar nessa terra como homem. Quantas religiões não reconhecem o Senhor como sendo o único enviado de Deus a favor da salvação? Muitas, irmãos. Perceba que os falsos profetas buscam atacar sempre o cristianismo nos pontos vitais. Não é verdade? Quando você observa as religiões e as doutrinas falsas das religiões, você vai ver que as religiões atacam a concepção sobrenatural de Jesus. Não acreditam ou desqualificam a sua ressurreição. Tentam desconstruir Jesus como Deus na figura humana. Então, amados, mas a Bíblia nos diz ao contrário. Tudo sobre Jesus era especial e permanece especial. A sua concepção foi sobrenatural. Lucas 1,35, a Bíblia fala que o anjo fala para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? E também, amados, além da concepção sobrenatural de Jesus, a ressurreição de Jesus, ou seja, a sua vitória sobre o poder da morte, nos mostra que a nossa fé não é vazia, não é insignificante. Muito pelo contrário, lá o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 4 e depois o 14, ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E muitas doutrinas, muitas religiões, muitas pessoas têm se levantado fortemente através do espírito anticristão para tentar combater o cristianismo. Por exemplo, estamos falando a nível de doutrina, tá, irmãos? Nós respeitamos os espíritas, respeitamos os católicos e qualquer outro adepto de outra religião. Mas nós estamos aqui comparando doutrinas. Por exemplo, o espiritismo afirma que Jesus foi o maior médium, foi um espírito evoluído e muito iluminado. E eles também afirmam que não há igualdade absoluta entre Deus e Jesus. Então Jesus seria apenas um ser mais perfeito que já veio à Terra. Então nós já vemos aí a desconstrução, a tentativa da desconstrução da imagem de Jesus. As testemunhas de Jeová, por exemplo, afirmam que Jesus é criatura e que antes de vir ao mundo ele era o arcanjo Miguel. Olha aí uma distorção tremenda acerca de Jesus. Eles ensinam claramente que Jesus não é como o Pai, ou seja, Jesus não é Deus. Imagina, estão torcendo e distorcendo as Escrituras. Mas e o budismo, né? Essa religião que está tão em moda ao redor do mundo. O budismo afirma apenas que Jesus foi um grande mestre, tendo passado inclusive dos 13 aos 29 anos em um monastério budista no Tibete e na Índia. Olha aí então, mais uma distorção a respeito de Jesus. E o mormonismo? O mormonismo diz que Jesus não é Deus e que não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, para eles, seria irmão de Lúcifer. Olha a que nível de heresia nós podemos chegar. E o islamismo, irmãos? O islamismo vê Jesus apenas como mais um profeta menor que Maomé. Não creem que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Então nós temos como Igreja do Senhor nos levantar fortemente contra todo tipo de heresia, todo pensamento contrário ao conhecimento de Cristo. Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 2 a 3, a Bíblia diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, ou seja, que acredita na encarnação de Jesus é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus.
Pelo contrário, ele é o espírito do anticristo a respeito da qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, nos dias da igreja primitiva, lá nos dias do apóstolo João, a Bíblia diz que havia um homem, um líder gnóstico chamado Cerinto, que ensinava que a matéria era inerentemente má. Ou seja, para os gnósticos, como Cerinto, o Cristo Espírito descera sobre o Jesus humano por ocasião do seu batismo, dando-lhe o poder para fazer milagres e revelar-lhe o Pai até então desconhecido. E para completar o erro teológico deles, irmãos, eles criam que o Cristo Espírito, entre aspas, abandonou a Jesus por ocasião de sua crucificação, pois acreditavam que o Jesus imaterial era incapaz de sofrer. Amém? Eles não acreditavam que Jesus, sendo Deus, sendo perfeito em essência, poderia habitar num corpo corruptível como o corpo do ser humano. Amém? Então, amados, nós precisamos estar atentos. O apóstolo Paulo nos fala lá em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação às doutrinas bíblicas a respeito de Jesus. Porque nós conhecemos e sabemos que em Jesus estavam em perfeita harmonia a natureza divina e a natureza humana, cada uma com as suas especificidades, mantendo as suas características próprias numa só pessoa. E esse é o grande mistério que envolve a pessoa de Jesus. Amém? Enquanto Adão, o primeiro homem, cedeu à tentação lá no Éden, por outro lado, o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, em sua essência, a Bíblia nos mostra que ele não realizou nada contrário aos desígnios do Pai. Ele poderia ter explorado os seus poderes na terra, que ele mesmo havia criado, e provar a todos os homens que o perseguiam que de fato ele era Deus. Jesus poderia ter usado os poderes pelos quais ele tinha todo o acesso, né? Porque ele era Deus, ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, mas em momento algum Jesus se rebelou contra a vontade do Pai. E por isso mesmo a Bíblia diz que ele não pecou. Amém? Vamos seguir aí na nossa revista. Temos aqui 2 pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo e o Filho de Deus. O outro é o motivo dessa revelação, a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. É de toda importância saber o significado do título Filho de Deus. A profecia de Isaías anuncia: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. Então o nascimento desse menino aconteceu em Belém. Mas o filho foi gerado desde a eternidade, pois transcende a criação. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele para ele. É como disse Atanásio em resposta aos arianistas, referindo-se à eternidade de Jesus: o Pai não seria Pai se não existisse o Filho. Então olha que afirmação importante. Por isso que negar Jesus é negar a oportunidade de salvação, porque Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Amém? Ponto 2, significado. O significado do termo filho nas Escrituras é amplo, e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai. Quando Jesus se declarou Filho de Deus, ele estava reafirmando sua divindade, e os judeus entenderam perfeitamente a sua mensagem. O mestre disse: eu e o Pai somos um. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu o que significa ser filho de Deus. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Então, queridos, deixa eu comentar aqui. Na Escritura, o filho primogênito é aquele que viria e abriria o ventre da sua mãe. Como primogênito na família de Deus, Jesus é aquele que abriu o caminho do ventre, da morte para a vida. É aquele que concede e concedeu vida eterna a todos aqueles que acreditaram e acreditam nele. Por isso, Jesus é o único enviado de Deus capaz de produzir a salvação e revelar a glória do Pai. Amém? Lá em João 5,36 a Bíblia diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse,
essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. Amém, queridos? Então, Jesus veio revelar a glória do Pai. A Bíblia nos mostra, através dos evangelhos, que ao invés de andar pela tradição dos anciãos e dos escribas e pelos ritos e cerimoniais dos fariseus, a unção que estava presente na vida de Jesus, descrita lá em Atos 10:38, o levava naturalmente a andar por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Glória a Deus. Ponto 3, significado de unigênito. A etimologia do termo unigênito, monogenes, em grego, indica a deidade do Filho. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas, uma em Hebreus e as outras 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos. O vocábulo vem de monós, único, e de genés, que nos parece derivar de genós, raça, tipo, e não necessariamente do verbo genal, gerar. Então, unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade. É exatamente o que declara o credo niceno. E cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de luz, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Então, queridos, o termo Filho unigênito não quer dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado. É justamente o contrário dessa afirmação. Ele é o único ser autossuficiente, o Deus sempiterno, infinito e ilimitado. Muitos falsos mestres têm se agarrado a essa expressão para tentar provar que Jesus Cristo não é Deus. Isto é, que Jesus em sua essência não era igual a Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Eles dizem que Jesus é um ser criado, porque só alguém que teve um início em um certo momento pode ser unigênito. O que essa teoria deixa de destacar é que unigênito é uma tradução de uma palavra grega encontrada em referência a Jesus, para demonstrar que Jesus era o Filho de Deus e que ele compartilhava da mesma natureza divina do Pai, ao contrário de crentes que são filhos e filhas de Deus através da fé. Amém? Jesus nasceu literalmente da vontade do Pai, não é? Ele tem a mesma essência do Pai. Nós não. Nós nascemos numa natureza pecaminosa, não é? Nascemos debaixo do poder do pecado, do poder da morte, e quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós então nos tornamos filhos de Deus através da adoção. Amém? Através de Jesus, nós fomos adotados por Deus. Lá em João 20:31, estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Vamos então ao ponto 2, irmãos. A deidade do Filho de Deus. O verbo de Deus. João 1:1. O verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem, e uma delas em referência ao Pai. E o verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade antes mesmo da fundação do mundo. A preposição grega pros, usada para com, nessa segunda cláusula, diz respeito ao plano de igualdade e intimidade, face a face, além de mostrar a distinção entre o Pai e o Filho, um golpe mortal contra o sabelianismo. A segunda referência, e o verbo era Deus, aponta para o Filho. Não se trata de acréscimo de mais Deus aqui, posto que o apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o verbo divino está incluído na essência una e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. Da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu essa verdade ao dizer que para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Trata-se do monoteísmo cristão. Então, deixa eu ver aqui com vocês esse texto de 1 Coríntios 8:6. Vamos lá na Bíblia. Diz assim, 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos.
e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então Jesus é o Verbo que está com Deus desde o princípio. Isso significa que Ele é eterno, é o Criador. Seus atributos são os mesmos de Deus, porque Ele é Deus. Em João capítulo 1, versículos 1 a 2, diz que Jesus é descrito com atributos de eternidade. Poderíamos, à luz da Bíblia e da teologia, reler esse texto da seguinte forma, João capítulo 1, versículos 1 a 2. Poderíamos ler da seguinte forma, olha, teologicamente, tá? Vamos fazer a leitura teológica desse versículo. No princípio era a autoexpressão de Deus. No princípio, Deus expressou a si mesmo. No princípio era a autoexpressão de Deus. E tal expressão estava com Deus. O companheiro de Deus e a autoexpressão era Deus, o próprio ser de Deus. Então nós podemos declarar para todo sempre que Jesus é Deus. Amém? Ele é a segunda pessoa da Trindade. A primeira é o Pai, a segunda é Jesus, o Filho, e a terceira é o Espírito Santo de Deus. Bom, vamos seguir. Ponto 2, reações à divindade de Jesus. É digno de nota que os apóstolos João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístico. Portanto, não admitiu em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Observamos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito da sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus. Amém? Então, queridos, nós temos que crer desta forma. Jesus era e permanece Deus. Amém? Mas os judeus, como eram monoteístas e não compreendiam plenamente a revelação da Trindade, a qual Jesus trouxe à humanidade, então houve também uma certa perseguição a Jesus por conta dessa revelação a qual o Filho de Deus nos trouxe. Vamos lá em Romanos 9,5, diz assim: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, amados, o apóstolo Paulo nos fala aqui em Romanos 9, o versículo anterior, você pode ler em casa depois, e o versículo 5 que nós acabamos de ler, Paulo nos fala algo importante sobre os filhos de Abraão. Ele diz, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, embora a lei representasse o único conceito de justiça conhecido dos judeus, ainda assim, através do conhecimento do conteúdo daqueles mandamentos dados a Israel e através da prática das obras da lei, ninguém poderia encontrar a salvação. Por quê? Porque a lei veio exatamente para revelar ao homem que ele era pecador. Mas a lei não aperfeiçoava. Você percebe nos sacrifícios, que acompanharam os judeus por muitos e muitos anos, não é verdade? Durante ali a vigência do antigo pacto, aqueles sacrifícios deveriam estar em operação, eles removiam temporariamente a culpa dos transgressores, a culpa daquele que pecou. Mas Jesus revelaria a graça de Deus, porque ele era a expressão máxima do amor de Deus. Jesus veio para trazer o entendimento, a graça e a verdade, para que os judeus pudessem então alcançar a graça, o favor de Deus através de Jesus. Lá em Romanos 3, 9 a 11, depois do 19 ao 24, a Bíblia diz, então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como diz as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Versículo 21. Mas agora Deus já mostrou que por meio pelo qual ele aceita as pessoas
não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, versículo 22, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Versículo 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Amém? Então, irmãos, graças ao ministério dos profetas e dos homens santos do Antigo Testamento, como os patriarcas, os sacerdotes, os juízes, os reis, essas pessoas todas mantiveram a chama da manifestação futura do Messias acesa. Então, a lei preparou, ou deveria ter preparado, o judeu para receber a Jesus, para, na sua manifestação, eles reconhecerem Jesus como Messias. Porque ela prepararia os judeus para receberem o Filho de Deus, que se manifestaria na plenitude dos tempos. Mas nós sabemos que os judeus estavam fundamentados na sua própria justiça. Ou seja, até a manifestação de Jesus, o povo de Israel deveria sacrificar ao Senhor, para que através do sangue de uma vítima inocente, o homem pudesse, como eu havia falado, ter os seus pecados cobertos diante de Deus. Mas lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 5, a Bíblia diz, o Filho de Deus manifestou-se na lei para salvar os que estavam sob a lei, para religar o homem a Deus e para que hoje pudéssemos acessar o trono de Deus sem a limitação do véu do templo, sem restrições, para alcançarmos o Santo dos Santos, sem depender mais da interferência de um sacerdote humano. Amém? Essa foi a obra que Jesus fez por nós. Ele nos libertou do poder da religião, do poder do homem e do poder do pecado. Vamos lá então, o relacionamento entre o pai e o filho. Os pais da igreja perceberam também que além das construções tripartidas do relacionamento intratrinitariano e o histórico salvífico revelado nas Escrituras Sagradas, havia ainda as construções bipartidas que identificam a mesma deidade no Pai e no Filho. O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. Veja o seguinte exemplo, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, como diz Romanos 1,7. Os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declarações como essas, porque não havia questionamento, havia fé, havia certeza de quem era Jesus, né? Ponto 3, a humanidade do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne. O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira que, direta e indiretamente, nos ensinos e nas obras de Jesus, com tal abundância de detalhes que, infelizmente, não é possível mencioná-los aqui, por absoluta falta de espaço. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus são obra do Espírito Santo. Tal encarnação do Verbo é um mistério. Amém? Glória a Deus. Então, é um mistério. Mas não podemos compreender isso se não for pelo Espírito de Deus. Vamos ver as características humanas. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele era plenamente homem. Jesus Cristo, homem. Deixa eu comentar aqui. É importante nós ressaltarmos também, irmãos, que embora permanecesse em tudo divino, Cristo tomou sobre si a natureza humana, com suas tentações, com suas humilhações e fraquezas. Porém, Jesus não pecou. Ele era sem pecado. Enquanto homem, Jesus não deixou de ser Deus. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, eternamente, numa só pessoa. O apóstolo João fala claramente sobre qualquer pessoa que nega que Jesus é o homem e chama essas pessoas que não creem que Jesus veio como homem, essas pessoas são identificadas como anticristos. Vamos lá. Em 2 João, capítulo 1, versículos 7 a 9.
Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, irmãos, a humanidade de Jesus, ela é mostrada com riqueza de detalhes na Bíblia, pelo fato de Jesus ter nascido como bebê de uma mãe humana. Jesus se cansava, Jesus teve sede, Jesus teve fome. Ele experimentou todas as emoções humanas pelas quais nós estamos sujeitos, tais como se maravilhar, se entristecer e até mesmo chorar. Ele viveu na terra exatamente como cada um de nós viveu e vive. Amém? Então, por isso que Jesus ele tem o poder de saber, ele conhece no profundo o que se passa conosco. Porque Jesus passou por todo tipo de situação pelos quais nós passamos. Vamos ver, então, seguindo aí, há abundantes e incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhe nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual, sentiu fome, sede, sono e cansaço. Bom, vamos ao ponto 3. Necessidade da encarnação do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal, Adão e Eva, seres humanos. E pela justiça de Deus o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. Romanos 5,12, né? Vamos lá para você poder ver. Já estamos quase chegando ao final. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Amém? Então o pecado afetou a todos nós. Não há um justo sequer, diz a Bíblia. O homem precisa nascer da água e do Espírito para herdar o reino de Deus. Paulo nos diz em Gálatas 2, 19 a 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nós precisamos entender que a relação com a lei do Senhor colocava o homem constantemente exposto à condenação da morte. Porque a lei exigia um padrão de justiça, irmãos, que nenhum de nós, nenhum homem, por mais, vamos dizer assim, por mais virtuoso que ele pudesse ser, ele nunca alcançaria a sua justiça, o padrão de justiça exigido por Deus. Amém? Porque todos os homens estão fadados à corrupção. Porém, o sentido da graça de Deus não nos separa inteiramente da lei de Deus, porque a lei de Deus é boa. Na igreja primitiva, existiam pessoas que declaravam-se inteiramente livres da lei, baseando-se em algumas declarações, algumas interpretações erradas a respeito do apóstolo Paulo, segundo as quais os crentes não estavam mais sobre a lei, e por isso eles não eram justificados por nenhuma observância externa da lei, pois haviam concluído que todos os atos exteriores cometidos por uma pessoa não tinham importância, e que, por exemplo, o homem poderia até cometer um crime, por exemplo, sem que isso alterasse a sua posição diante de Deus. Amém? Mas isso é um desvio, irmãos, porque ninguém que tem contato com a graça de Deus, ninguém que foi salvo pelo Senhor, pode permanecer escravo do pecado, de forma alguma. Amém? Por isso que a graça barata, a pregação de uma teologia que não leva o homem ao arrependimento, não leva o homem a reconhecer o plano da salvação e a responsabilidade que nós temos diante desse plano, esse evangelho é um evangelho falso. Amém? Por quê? Porque nós temos que viver a vida que o Senhor propôs para nós. Lá em Gálatas 2,17, Deus nos fala, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de Cristo ser ministro do pecado? Claro que não. Ninguém pode dizer que é nova criatura e permanecer escravo do pecado. Amém? Nessa nova vida proposta por Deus para todos nós, não há como vivermos sem regras
espirituais. Amém? Nós temos que compreender que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e ele precisa glorificar a Deus. Você precisa glorificar a Deus através do seu corpo. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Amém? Então, queridos, essa é a diferença. Enquanto a lei ela não aperfeiçoava os pecadores, não providenciava a libertação, né? O aperfeiçoamento daquelas pessoas que buscavam o perdão e daqueles que eram os instrumentos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, nem eles também poderiam alcançar a perfeição por meio dos sacrifícios. Os sacrifícios realizados pelos hebreus no tempo da lei não aperfeiçoavam nem os sacerdotes que os realizavam, nem o povo, porque eles eram repetidos anualmente como sombras de algo futuro que apontavam para a grande obra que Jesus realizaria. Amém? Por quê? Porque o sangue de animal, né, de touros, de bodes, não tinha poder de redenção. Amém? Hebreus 10 fala isso, versículos 1 e 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Amém, queridos? Vamos então aqui finalizar esse ponto 3. Jesus se fez carne, fez-se homem sujeito ao pecado e venceu o pecado como homem. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem está perdido e debaixo da maldição do pecado. Todos são devedores e por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão dos nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara. A conclusão, o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todos os personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. E a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação, pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Isso revela a sua divindade. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito da palavra do Senhor, da pessoa de Jesus, que você tenha um domingo abençoado, né? Que você tenha aí um final de dia maravilhoso na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe de uma forma abundante, em nome de Jesus.